Glórias a Deus. Eu queria compartilhar com vocês algo que está na palavra de Deus, na Bíblia, e Deus tem falado muito comigo já há alguns dias que nós estamos para ministrar essa palavra. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero cumprimentar aqui alguns irmãos, agradecer a você que está assistindo aí, Márcio Afonso, a irmã Irene, que Deus abençoe, a irmã Tereza lá do Brasil, o nosso cooperador ali, Eliseu, Deus te abençoe, a Cederlande, Deus te abençoe, Cederlande, a si, sua família, a sua mãe, em nome de Jesus. Deus abençoe a família Lima, o Antônio Lima, que está nos assistindo aqui, Maria Zeferina, Márcia Ramos, Deus te abençoe, Marcinha, que Deus te abençoe, Dudu, que está nos vendo lá de Portugal, o Lino também, Deus te abençoe, Lino, aí na cidade de Spalding, e você que escreveu o seu nominho aqui, tem missionária Vanderleia, tem Benedito, Dori, que eu sei que estão vendo aí, mais pessoas estão assistindo, eu não consigo ver agora nesse sistema que nós usamos aqui, mas eu quero agradecer a Deus, dizer que Deus é maravilhoso, e eu queria partilhar essa palavra com os amados irmãos, palavra que Deus tem colocado para nós ministrarmos nesse dia especial, que é o dia do Senhor. Se fosse numa era em que nós estivéssemos lá na altura do povo de Deus, nós estaríamos todos reunidos no sábado. Muitos dizem Shabbat Shalom, né, que vamos ter um sábado feliz, uma paz no sábado. E Deus, Ele tem maravilhas para fazer no nosso meio. Deus tem grandes coisas. E durante aqui esta palavra, eu gostaria que você também interagisse aí, porque no final nós vamos estar orando. E o propósito que Deus colocou no meu coração vai ser estabelecido hoje nos vossos corações. Deus os abençoe, amém? Se eu não te vi aqui, é porque eu só consigo ver as pessoas que escrevem os comentários ali, mas escreva um comentário, nós vamos dar um oi para você aí, amém? Mas agora eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, para nós lermos uma passagem da palavra do Senhor. No livro de Neemias, capítulo de número 6, só o versículo de número 15. Glórias a Deus. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está entrando agora aqui nesta live, nesse momento, seja bem-vindo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Você que encontrou essa palavra de Neemias, nós vamos estar lendo ela, nós vamos estar ouvindo esta palavra, porque tem algo especial para nós entendermos o que Deus quer falar. Na minha tradução, ela diz o seguinte, Neemias 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para vocês. Deus abençoe. Donizete, nossa, Donizete era amigo de infância. Trabalhamos juntos. Tem mais de 30 anos que eu conheço esse jovem, porque eu sou jovem também, amém? Sandra, da Alemanha, Deus te abençoe. Um abraço no esposo, na filha. Donizete, um abraço na esposa, nos filhos aí também, viu? Deus te abençoe. A palavra de Deus diz no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15, narra uma situação que estava acontecendo. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é que quando Neemias ele termina uma obra, ele termina a construção do muro, porque os muros de Jerusalém
estavam ali todos caídos, os muros de Jerusalém estavam ali derribados, as portas de Jerusalém, elas estavam também caídas. Então, ali não tinha proteção para Jerusalém, não tinha cobertura em Jerusalém. Jerusalém estava uma cidade abandonada, acabada, e foi dado uma missão, foi dado algo para Neemias fazer. Neemias sentiu no coração que deveria de começar por reconstruindo as coisas. E é nessa reconstrução que eu quero falar com você que me ouve agora. Há certos momentos em nossa vida que nós devemos reconstruir as coisas. Há certos momentos em nossa vida que nós devemos recomeçar a nossa história. Às vezes a gente olha para as situações que nós estamos passando e a gente pensa, é tarde demais para recomeçar algo. É tarde demais para reconstruir alguma coisa. Mas eu olho à luz da palavra de Deus e não é tarde para recomeçar algo. Não é tarde para recomeçar novamente as coisas que ficaram para trás. Não é tarde para recomeçar novamente um relacionamento que ficou derrubado, destruído, seja um relacionamento com o irmão, às vezes com a irmã, às vezes com primos que não deu certo, às vezes com tios, com tias que ficaram ali para trás. Nunca é tarde para recomeçarmos, nunca é tarde para prepararmos algo, mas toda construção, toda obra que nós vamos iniciar, ela tem um começo, ela tem uma preparação. Ela tem algo especial que nós temos que sentar, analisar bem. Jesus diz o seguinte: quem é aquele que, antes de construir uma torre, não vai sentar, observar, preparar as coisas, ver o que vai gastar, ver o que é necessário comprar, para depois começar esta obra? Então, sempre quando nós vamos começar alguma coisa, nós precisamos parar e analisar. Então, é um momento que nós vamos observar dentro da palavra do Senhor o que nós precisamos restabelecer novamente. Quando nós olhamos aqui, a Bíblia menciona o mês de Elul. O mês de Elul, no calendário dado por Deus ao seu povo, ele é um calendário diferente do nosso calendário. O nosso calendário que nós vivemos hoje é um calendário gregoriano, é um calendário onde nós encontramos no mês de janeiro, por trás do mês de janeiro desse nome, há um Deus que chama o Deus Janus. Por trás de fevereiro há um Deus Febros, ou seja, assim por diante. Maio, por exemplo, é a deusa Maia, é a deusa da fertilidade. Mas nós que somos cristãos, que temos um Deus, Deus deixou um calendário específico para nós, que esta época que nós estamos vivendo agora, ele transita o mês de Elul entre o mês de agosto, aliás, até o mês de setembro. Ele pega parte do mês de agosto, parte do mês de setembro. Nós andamos sobre este calendário. Nós andamos sobre o calendário que Deus deixou para nós. Porque sobre esse calendário não há jugo de Deus nenhum, mas há o jugo do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aqui está também o nosso irmão Oswaldo Rodrigues Alves, glória a Deus, um atleta lá na minha cidade, representante do esporte. Que Deus abençoe sua vida, sua mãe, seus irmãos, seu padrasto, todos aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. E nós temos o calendário que Deus mostra na sua palavra. No mês de Elul, era um mês que transitava entre os períodos ali. E nós encontramos uma mesma história para nós podermos entrar dentro desta visão. Esta visão que eu quero passar para os irmãos é uma visão de reconstrução, é uma visão que nós vamos restabelecer alguns pontos que ficaram perdidos, que ficaram esquecidos com o tempo, que é algo muito interessante, que é o relacionamento, que é a união, que é a unidade do corpo. Às vezes nós temos que respeitar aquilo que a palavra diz para nós, que há tempo para todas as coisas. Às vezes há tempo de nós se aproximarmos
E às vezes há tempo de nós se afastarmos, e para que o tempo certo nós venhamos reatar todas as coisas. E eu quero falar nesse tempo, só que para chegarmos nesse tempo de reatar as coisas, nós precisamos estabelecer alguns critérios e cumprir esses critérios, para nós podermos chegar no momento certo e conseguirmos alcançar aquilo que nós queremos. E às vezes há situações que acontecem que ambos os lados se magoam, se chateiam, se estranham um com o outro, e de repente eles precisam ser reconstruídos novamente. Presta atenção nesta palavra, porque há por trás dessa palavra um código específico para ajudar a sua vida, para ajudar a sua história, para ajudar na sua caminhada, para ajudar no seu momento que você necessita. Então, na época de Deus, na época que Deus estava relacionando com o povo de Deus, Deus ele tinha feito grandes promessas, começou cumprindo as promessas, tirou o povo lá do Egito, o povo viu sinais, o povo viu milagres acontecendo, o povo viu fogo descendo, o povo viu pragas que chegavam até aquele povo para que o faraó viesse libertar o povo que estava sendo oprimido. Deus levantou um líder para estar ali perante eles. Deus levantou um homem, sim, era um homem igual a mim, igual a você, mas era um homem que estava com o coração focado em cumprir as promessas do Senhor, e esse homem se chama Moisés. E no livro que nós encontramos, do livro de Êxodo, capítulo 34, narra uma história, narra algo tão importante para nós entendermos. Ali era um momento em que já tinha acontecido algo que desagradou o coração de Deus. O povo de Deus recebeu ali dele as bênçãos de sair debaixo daquele jugo, da escravidão debaixo de Faraó, e o povo estava com Moisés no Egito. Moisés pede para que o povo esperasse ali, porque ele ia subir no Monte Sinai, ia ficar ali, e a história diz que ele subiu naquele Monte Sinai pela primeira vez. Deus ele deu ali as tábuas para ele, escreveu os 10 mandamentos, e quando Moisés estava lá em cima, Deus disse para ele: olha, Moisés, desce, porque o teu povo, está corrompendo, está pecando, está fazendo algo que está desagradando. E Moisés ali, quando ele desce com aquelas tábuas, ele vê que o povo tinha feito um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro de ouro. Na nossa cultura, o ser humano tem sempre uma tendência de, quando ele para de ver os sinais de Deus, quando ele para de ver a mão do Senhor provendo na vida dele, ou quando as coisas começam a ficar tudo bem, o povo começa a ficar mais descansado, mais sossegado, mais aliviado, e o povo para de adorar a Deus, o povo para de glorificar o nome do Senhor, e já quer pegar qualquer outra coisa e substituir no lugar de Deus. Alguns, quando têm uma condição financeira um pouco melhor, já chega naquele dia que é o dia de culto, já deixa de lado, fala: não, agora eu não vou para a igreja, eu vou passear, vou curtir um pouco, semana que vem eu vou. E a pessoa vai assim enfraquecendo, vai ficando fraco, vai perdendo assim um pouco da sua fé, perdendo um pouco do seu ânimo. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você: tenha bom ânimo em restabelecer novamente a aliança com Deus, a aliança com o próximo. Porque muitas das vezes nós dizemos assim: eu amo a Deus, eu não deixei de amar a Deus, mas quando chega para dizer do próximo, não consegue dizer a mesma coisa. E a Bíblia me diz: se você diz que ama a Deus e não o vê, como é que você pode amar o próximo? Você vê o próximo, você não consegue dizer que o ama? É difícil. Às vezes amar quem nos magoou, amar quem nos feriu, amar quem nos chateou, quem nos entristeceu. Mas a Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque essas pessoas podem se converter, podem aceitar a Deus. Mas hoje eu não estou falando sobre os inimigos, eu estou falando sobre reatar umas alianças. E Moisés foi preparando para aquele momento. Então Moisés, quando chega com as tábuas, vê aquilo, ele fica tão chateado que ele quebra as tábuas, plá, e desce ali para o povo, exorta o povo. A história todo mundo já conhece. Mas o que eu quero falar para vocês
é o que está no versículo 34. Deus manda Moisés, diz para Moisés: olha, Moisés, lavra novamente 2 tábuas. Pega novamente as 2 tábuas que você quebrou no passado. Às vezes, nós quebramos uma aliança. Às vezes, nós quebramos a confiança. Às vezes, nós quebramos um pacto. Às vezes, nós quebramos a nossa palavra. Às vezes, nós damos a palavra e não cumprimos. Às vezes, nós quebramos a comunhão com o corpo de Cristo e nós não queremos rompê-la. Às vezes, nós queremos reatar novamente essa aliança que foi quebrada. Mas tem um processo para passar. E no capítulo 34 do livro de Êxodo, ele diz o processo. Deus, ele chama novamente. Então tem que sempre ter alguém que vai ceder para que isso aconteça. Deus, ele diz o Senhor a Moisés: lavra, pega novamente 2 tábuas e prepara elas. Como você preparou as primeiras, que eu mesmo irei novamente escrevê-las nelas. E ele diz: amanhã de manhã, Moisés, bem cedinho, antes do sol nascer, suba aqui no monte. E sabe como é que eu olho isso? Sacrifício. Para nós alcançarmos e reatarmos a aliança com Deus, nós precisamos ter sacrifício. Não é ficando só na cama que nós vamos conseguir isso. Não é ficando só parado que nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, mas Deus falou para ele: sobe novamente aqui no monte pela manhã. E ele disse o seguinte: Moisés, quando você subir aqui, eu falarei contigo. E naquele momento a glória do Senhor desce naquela montanha. Eu fico imaginando que glorioso seria nós estarmos numa montanha lá no alto e descer assim uma nuvem e você sentir a presença de Deus como nós sentimos. Porque nós que somos cristãos, que entregamos a vida a Cristo, que deixamos Ele controlar e dominar a nossa história, nós não somos só crentes de teoria, de livros, mas nós somos crentes que crescem também na graça. Nós somos crentes também que buscamos poder de Deus. O que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, porque nós cremos em milagres, nós cremos em cura, nós cremos num poder do Evangelho que restaura. E ali naquela hora Moisés recebe aquela glória de Deus naquele momento, a presença do Senhor é notória. E para estabelecer essa aliança, que ocorreu também no mês de Elul, Moisés estava no mesmo mês que Neemias foi reconstruir o muro. No mesmo mês de Elul, ali Moisés estava também em cima do monte. Em cima do monte, quando ele estava observando a presença do Senhor, o povo havia pecado lá embaixo, o povo havia adorado o bezerro de ouro, o povo havia se corrompido no coração deles, mas Deus resolve dar a segunda chance. Deus está dando uma segunda chance para nós reatarmos a aliança com Ele, e reatando a aliança: mas eu estou bem com Ele, só não vou com a cara daquele irmão. A pior coisa que nós temos é nós dizermos o seguinte: olha, eu sou cristão, estou bem com Deus, mas aquele dali eu não topo não. Aquela dali eu não topo não. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está falhando alguma coisa aí, porque é a palavra que nos exorta a isso. É a palavra que nos diz sobre isso. É a palavra que nos mostra sobre estas coisas. Então, dali, naquele momento, Moisés nos dá uma lição. Moisés chega ali no capítulo 34, ele começa dizendo o seguinte, no versículo 6, diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, e que guarda misericórdia. Moisés estava dizendo assim: Senhor, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus que compreende, o Senhor é um Deus que tem paciência conosco, o Senhor é um Deus que é longânimo, porque tem gente que é pavio curto,
não tem paciência nem de esperar um pouquinho as coisas acontecerem, mas Deus espera por nós. Moisés estava clamando a ele, dizendo: olha, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel a nós. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 7, e que guarda com misericórdia 1000 gerações que fizeram aliança contigo, e que perdoa a iniquidade, e que perdoa a transgressão, e que perdoa o pecado. Moisés estava tratando de 3 situações: pecado, transgressão e iniquidade. Eu já falei sobre isso outra vez. Pecado, sabe o que é? É o que às vezes nós cometemos todos os dias, porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que diz que não tem pecado, ele mente e chama a palavra de Deus de mentiroso, porque todos os dias nós pecamos. Pecamos no amor que nós deveríamos de dar e nós não damos. Pecamos na paz do Senhor que nós deveríamos de saudar e não saudamos. Pecamos com pensamentos maus que passam no nosso coração e não deveríamos de ter pecado. O próprio apóstolo Paulo disse: o mal que eu não deveria de fazer, este eu faço, e o bem que eu deveria de fazer, este eu não faço. Então nós temos que entender hoje que Deus, Ele é maravilhoso em atender às nossas situações. Deus, Ele é grande e poderoso em atender. Deus é longânimo conosco. Deus, Ele é paciente conosco. Então, nós podemos até pecar. Entenda isso. Nós podemos até transgredir algumas leis do Senhor. Nós podemos até andar errantes, nós pecamos e se arrependemos. Nós podemos até transgredir alguma lei do Senhor, mas ser uma pessoa iníqua é a pessoa que anda pecando todos os dias, sabe que erra, mas já não consegue mais evitar isso. Mas Deus aqui quer tratar algo hoje conosco. Deus quer tratar de uma aliança conosco. E ali Moisés, ele começa a reconstruir o muro de novo. Sabe como? Se humilhando a Deus. Então primeiro ele elogia Deus. Ele fala que Deus é bom, que Deus é longânimo, que Deus, ele é misericordioso, que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E mesmo que ele ainda não tenha o inocente, porque o inocente é como culpado, ou seja, mesmo que a pessoa seja culpada, Deus, ele perdoa. Nós vamos sofrer as consequências, mas Deus, ele perdoa. Eu costumo dar a seguinte referência para isso. Você tem no trânsito os sinais, o semáforo. E no semáforo, muitas das vezes aqui na Inglaterra, tem uma câmera em alguns deles. E se você passa no semáforo vermelho, ou você passa numa velocidade muito maior do que aquela permitida, você, se passar no sinal vermelho, você logo vê um flash. Aquilo dispara, e depois dos dias chega a multa na sua casa, você fica com menos pontos na carteira, você vai ter que pagar a multa, você até vai orar: Senhor, me livra dessa multa, me livra desses pontos, Senhor, me guarda. Mas sabe o que Deus vai te guardar se você passar no sinal vermelho? Deus vai te guardar ou de você matar alguém ou ser morto. A mão do Senhor, ela é tão poderosa e misericordiosa que Ele segura os carros de um lado e que Ele evita você de ter um acidente com alguém. Mas a penalidade virá. Eu costumo olhar para a situação que Deus às vezes permite que nós passemos por certas situações e não é uma situação tão trágica. Você vai pagar uma multa, é muito melhor você pagar a multa, você perder os pontos na carteira, do que você matar alguém se você passar no sinal vermelho. Ou do que alguém tirar a sua vida. Mas Deus, ele está restabelecendo algo através de uma construção. Então, se nós erramos com Deus ou com o próximo, nós devemos de construir novamente, como Neemias fez, reconstruir o muro, restabelecer a aliança, colocar as portas no lugar onde tem que ser porta, porque tem coisa que tem que ficar fechado, tem coisa que tem que ficar, as brechas têm que ficar tapadas, para que nós possamos depois reconstruir o que é necessário reconstruir. Ninguém reconstrói uma cidade sem antes preparar os muros do lado, colocar as portas para proteger, porque senão os inimigos podem entrar por ali.
E o que eu quero trazer para vocês hoje é o que Moisés fez. Moisés começou dizendo: Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que perdoa a transgressão, a iniquidade, o pecado, o Senhor é um Deus que mantém aliança até 1000 gerações, a palavra de Deus nos diz, e mantém aliança até a 3ª e a 4ª geração. Deus, ele é tão bom. E aí diz a palavra de Deus que imediatamente ali, quando Moisés falava sobre isso, ele começou a se curvar e adorando a Deus em terra, prestando uma adoração a Deus ali, de um Deus maravilhoso, um Deus perpétuo, um Deus que cura, um Deus que faz todas as coisas. E assim diz a palavra de Deus em Êxodo 34, versículo 9, e disse o Senhor: achei graça aos teus olhos. Sabe o que é isso? É você se humilhar na presença do Senhor e Deus olhar para você e dizer assim: olha, você tocou meu coração, eu vou ter misericórdia de você. Só que eu começo a olhar aqui para a oração de Moisés, e Moisés, ele faz uma oração que ele mesmo se inclui nesta oração como sendo um pecador também. Moisés não estava se vangloriando, dizendo apenas que esse povo pecou mesmo, Senhor, perdoa eles. Mas Moisés estava dizendo: perdoa-nos, porque nós precisamos tocar o coração de Deus. E esse mês que nós estamos transitando no calendário que Deus deu, entre o mês de metade do mês de agosto, um pouco mais para frente, até o mês, metade do mês de setembro, mais ou menos entre o dia 20 ao dia 21, é um mês que Deus, ele faz muitas coisas no nosso meio. Deus, ele faz tantas coisas boas no nosso meio, tantas maravilhas, que para um judeu é um mês que eles começam se preparando para entrar o calendário do primeiro mês que começa esse ano, se não me engano, acho que ou é dia 19, ou é dia 20, ou dia 21 de setembro. Começa o calendário do primeiro mês que Deus deu. Então o judeu, ele começa um mês antes, se mentalizando, e na sua cabeça ele está construindo, edificando algo. Ele está preparando o seu coração para chegar para aquela pessoa e falar assim: olha, me perdoa. Ele está preparando o coração para chegar naquela pessoa e falar assim: olha, eu errei. Olha, sabe aquele dia que nós conversamos e ficou alguma coisa para trás? Ele está preparando aquele momento, ele está edificando. Se há alguma coisa que ele quer alcançar sucesso naquele perdão, nós devemos de começar a orar antes. Nós devemos de começar a quebrar as barreiras no mundo espiritual, porque no livro de Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades malignas. E as potestades malignas, o que eles fazem? Eles lançam dardos inflamados. E esses dardos inflamados, eles acertam. É como aquele dardo que a gente vê que o pessoal joga, que tem aquele alvo assim, preto e branco, e a pessoa pega o dardo e lança aquilo, e aquilo acerta naquele lugar e fica ali fincado. O inimigo também tem desta forma. Ele usa pessoas. Então nossa luta não é contra aquela pessoa, porque às vezes nós podemos dar lado para o inimigo usar-nos para alguma coisa má, e aqueles dardos vêm, acertam. E aí nós tentamos ir lá, tentamos consertar, tentamos remendar, e não conseguimos. Sabe por quê? Porque tem um preparo todo que tem que ser feito antes. Assim como Moisés começou ali: Senhor, o Senhor que é um Deus misericordioso, assim também nós devemos de orar: Senhor, o Senhor que é um Deus misericordioso. Existe pais afastados de filhos, existem filhos que estão chateados com pais, existem sobrinhos que estão chateados com tio, sobrinhas que estão chateadas com tia, existem avós que não falam com os netos, existem netos que não querem nem ver falar dos avós, existem famílias inteiras que não falam com outra família, porque às vezes foi no momento de chateação, às vezes até aconteceu no momento de festa,
no momento de virada de ano, de 31 para 1, onde nós estamos celebrando debaixo de um calendário do Deus Janus. Você vai entrar em dezembro, vai entrar em janeiro. Janeiro, quem rege ali é o Deus Janus. E nós celebramos na época errada, nós fazemos planos e muitas das vezes não dá certo. Mas quando nós entendemos o calendário de Deus, que há um momento que você vai plantar, há um momento que você vai regar, há um momento que você vai colher, há um momento que quando chega inverno nada dá. Eu perguntava para o pastor Paulo hoje ainda, ou foi ontem numa conversa, se não me engano, o pastor, como é que faz aí, nessa plantação sua aí? Quando chega agora o inverno, que nós estamos aí transitando, entrando aqui no outono, e a próxima estação é o inverno, isso morre tudo? Essas plantações acabam todas? Ele disse, acaba. A maioria delas acaba. E eu perguntei, e essa plantação? Ele disse, acaba. E aquela acaba. Sabe qual era a técnica? Para que no ano que vem possa se ter novamente a mesma plantação, a mesma colheita? Sabe a técnica para a sua vida? Quer saber como é que você colhe? É porque as sementes estão guardadas para nova plantação. As sementes estão guardadas para nova plantação e nós devemos de plantar para nós podermos colher. Então, no calendário judaico-judeu, ele começa um mês antes, preparando o tempo do perdão para eles entrarem no Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, que ele é aquela transição do velho com o novo, onde todas as coisas se restabelecerão novamente, principalmente a aliança com Deus, principalmente a aliança entre o homem aqui na terra, porque aonde há comunhão, como nós participamos hoje, há a bênção de Deus. Aonde há a troca do pão, há a bênção de Deus. Aonde a pessoa, o membro do corpo de Cristo, está com comunhão com a igreja, com o líder, com os irmãos, há a bênção de Deus. E muitas das vezes as desavenças vêm naquela hora de festa. Um fala alguma coisa, outro não gostou, outro serviu um negócio que não devia ter servido, um criticou o bolo do outro criticou que o bolo estava muito duro, outro falou que ali a feijoada não estava boa, a farofa não estava bem temperada, outro ouviu, aí já começa a chatice, o inimigo vem, lança dardo no coração, e aquilo que era para ser festa se torna em algo complicado. Por isso, meus amados, a você que me ouve, com quem você gostaria de restabelecer essa comunhão? Quem você gostaria que se perdoasse e voltasse novamente como era antigamente? Quem você gostaria de reatar novamente esse momento? Nós estamos no mês do perdão. Nós estamos no momento em que nós precisamos esquecer de todas as coisas, deixar para trás as ofensas e passarmos a aplicarmos na paz, na alegria. Para nós finalizarmos essa mensagem, eu gosto tanto da palavra de Deus. Eu gosto tanto das mensagens que Jesus nos traz, que são tão profundas, é que eu não encontro na Bíblia Deus dizendo o seguinte: olha, você tem que ir lá pedir perdão, você errou. Mas eu encontro na Bíblia Deus dizendo: você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Sabe por quê? Porque perdoar dói mais do que pedir perdão. Perdoar, muitas das vezes a pessoa fica chateado com o outro e o outro nem sabe que aquele está chateado. Às vezes aquela pessoa lançou assim, como nós dizemos lá em Portugal, uma boca, lançou uma palavra no ar, lançou assim algo que para cutucar o outro, ou mesmo sem querer falou alguma coisa e às vezes a gente nem era pra gente. Eu costumo dizer que às vezes a gente é que nem o goleiro, que nem o guarda-redes, para você que é de Portugal e me assiste. Às vezes a palavra nem era pra gente, aquela bola ela é chutada, ela está indo lá no canto. E a gente é que nem goleiro, a gente dá um salto,
agarra aquela bola e segura. Esse é para mim. E às vezes nem era para gente, nem era para nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos que perdoar. Então esse mês trabalhe no seu coração. Não deixe as coisas entrar no seu coração. Não deixe aquela mágoa ficar a vida inteira no seu coração. Perdoe. Ame. Ah, mas aquela pessoa não me pediu perdão. Não interessa. Jesus não falou para você correr atrás da pessoa, a pessoa te pedir perdão, ele falou perdoe. E ainda ele disse, olha, se possível, 70 vezes 7. E há um dos evangelhos, entre Mateus, Marcos e Lucas ali, aqueles evangelhos ali primeiros, um deles é que diz o seguinte ainda, perdoa 70 vezes 7 no dia. Dá 490 vezes. A pessoa te magoou, te chateou 490 vezes, perdoa. Porque você vai se sentir bem. Aquele que não perdoa é como aquele que tomou o veneno e está à espera que outro morra. Quem vai morrer é você aos poucos. Não se deixe isso acontecer. Prepare o seu terreno. Comece a construir algo novo. Porque um novo ano, um novo tempo Deus tem para a sua história. Um novo recomeço Deus tem para a sua vida. Não traga história do passado para um começo novo. Qual é aquele que, tendo uma casa nova, vai começar a procurar comprar só móveis usados? Eu sei que é uma fase da nossa vida que a gente precisa, mas a gente sempre quer pôr uma coisa nova, quer pôr uma caminha nova, quer pôr um colchão novo, quer pôr uma estante nova. Não, nessa casa nova onde eu vou morar, eu quero uma televisão boa colocada na parede para que eu possa assistir os cultos daqui do pastor Roberto, aqui da Inglaterra. Mas não, Deus quer falar para você o seguinte, há um tempo novo na sua história, mas comece preparando as coisas já. Quer outra dica para nós finalizarmos? Quer alcançar a misericórdia de Deus? Quer alcançar o coração de Deus com alguma coisa que você gostaria que fosse desta forma? Desde que esteja coerente com a Bíblia. Amém? Não peçam coisas que não estão coerentes com a Bíblia. Mas desde que esteja coerente com a Bíblia, com a palavra, comece agora uma oração para quebrar esse impedimento que tem. Eu preciso orar por vocês. Sabe por quê? Tem pessoas doentes de alma. Eu ouço médicos. Eu ouço um médico que fala, eu tive o prazer de o conhecer pessoalmente. Ele fala muito sobre nutrição. E nós vimos ele, muitas pessoas o seguem na internet, e eu tive o prazer de ouvi-lo na minha cidade. E ouço ele dizer o seguinte: tem muitas pessoas que o cancro, para quem é de Portugal, o cancro, ele é desenvolvido após algumas situações que nós passamos na vida que nos gerou um trauma. Às vezes você perde alguém na sua história, na sua família. Às vezes você passa por um processo de separação que te magoou muito. Às vezes o seu filho ou sua filha te dá algum desgosto, vai para um caminho errado, entra por um caminho das drogas, entra por um caminho errado, e a gente passa situações que o nosso coração, a nossa alma, ela fica tão triste, o nosso corpo fica tão nervoso, aquele sistema nervoso, ele fica incontrolável, porque é uma situação que nós não conseguimos controlar, e tudo aquilo que sai fora do nosso controle, o nosso sistema hormonal, o nosso sistema nervoso, ele absorve todo o sistema central que sai daqui de trás, que passa pela coluna, pelas costas, desce até lá embaixo, todos os nervos, ele começa a trazer complicações, começa a ficar enrijecido, endurecido, e o nosso coração é aquela angústia, lá na frente, desponta uma doença grave. Deus quer sarar-nos de tudo isso. Liberta o seu coração, e põe isso para fora, chora na presença de Deus. Faz o que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta, e orando em secreto, Deus te recompensará em público. O milagre que você precisa alcançar, que você ora em secreto, Deus te recompensará em público. Deus quer nos sarar de tudo isso. Esse é o mês do perdão. Esse é o mês do perdão para quem merece uma segunda chance, para aquele familiar que está ali, que às vezes nem sabe que o magoou e você ficou triste,
que às vezes nem sabe que está passando por essa situação, aquele filho que está longe, ou aquele pai que está longe e não tem mais comunhão consigo. Deus quer mudar essa história. E hoje é o momento de nós entendermos essa história, para Deus mudar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar porque hoje você aprendeu essa tática. E sabe, o maior segredo de você ouvir uma mensagem, uma pregação da palavra do Senhor, está em uma coisa muito específica. É a que Jesus sempre disse: os que ouvem e praticam, edificam a sua casa sobre uma rocha. Então vamos praticar hoje o que nós aprendemos. Amém? Eu quero orar por você. Você que tem um familiar que está num leito de um hospital, você que tem alguém que você conhece que está com esse vírus, você que conhece alguém que está muito mal, ou que você tem alguma pessoa, ou se você não está se sentindo bem, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir a Deus nesse momento. Eu quero clamar a Deus pela misericórdia, porque é Ele que pode resolver tudo. Ele que pode nos sarar das nossas feridas. O Senhor Jesus é aquele que pode nos sarar da nossa ferida em todos os momentos. É aquele que pode restaurar todas as coisas. E eu quero orar por você. Pai, Senhor Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a toda essa pessoa que me ouve agora, a todos esses que estão nos assistindo por esta live, Pai. Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor plantou essa semente do perdão, do perdoar, Pai. Assim também, Senhor Deus, que o Senhor plante no coração do teu povo, Senhor. Que o Senhor restaure, assim como nós estamos restaurando os nossos muros, colocando as portas no lugar, fechando as brechas e deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida. Assim também, Senhor Deus, seja na vida do meu irmão, da minha irmã, daquela pessoa que me ouve agora. Ei, você não precisa ter confessado, você não precisa ter ali dito que você pecou, que você errou, não. Para mim, não, mas você vai, chora aos pés do Senhor. Coloca tudo nas mãos do Senhor. E todo aquele que chama o Deus de Pai, que tem o Senhor Jesus como único e Salvador, que nós somos todos filhos do mesmo Deus. Aqui não tem placa de igreja. Aqui não tem dizer, esse é crente, aquele é da outra igreja. Não, aqui tem todos que creem num Deus, um único Deus, e que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que de espírito confesse que Cristo vem em carne, para todo aquele que crê no Senhor tenha vida eterna. Ei, há esperança para você, há esperança para aquele que está no leito do hospital. Ei, você não é uma árvore cortada, você é uma árvore restaurada, porque as tuas raízes estão encontrando as águas vivas, e essas águas vivas se chamam Jesus. E Senhor Deus, eu apresento todo aquele que está enfermo, todo aquele que está doente do coração, de alma, eu apresento hoje no teu altar, Senhor, no teu caminho, Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa restaurar todas as coisas, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, e o nome do Senhor venha a ser restaurado em toda a terra. E todos dizem amém. Eu louvo a Deus, a você que escutou essa mensagem. Não esqueça, põe em prática, aproveita a época. Existem 4 estações. Existem 4 estações. Existe o verão, a primavera, o outono, o inverno. Você que me ouve do Brasil, você que me ouve aí no Brasil, Deus abençoe pastora Graziele, esteve aqui conosco também. Deus abençoe Ana Paula Costa, lá da cidade de Boston, aqui no Reino Unido. Deus abençoe Carla aí de Boston. Que Deus vos guarde, assim a sua família. Deus tem algo novo para fazer no nosso meio. A você que me ouve, Deus vai restabelecer algo. Deus vai colocar algo em ordem.
todas as coisas vão ficar restabelecidas, eu creio em nome de Jesus. E Deus está trazendo isso para nós hoje, um renovo. Deus está trazendo algo novo para a nossa história. Deus está mudando a minha vida, a sua vida, porque esse mês está aberto. Assim como tem mês que nós plantamos, tem época que nós colhemos, tem época que nós não plantamos, tem época que nós deixamos a terra descansar para que nós possamos plantar depois. Essa é a época de restabelecermos a nossa aliança com Deus, de encontrarmos o perdão, de encontrarmos a comunhão, de encontrarmos a paz. Essa é a época, então vamos preparar tudo para que o ano, quando virar o ano, no calendário que Deus estabeleceu, tudo esteja reunido, tudo esteja restabelecido em nome do Senhor Jesus. E eu creio nessa palavra poderosa, dada pelo Espírito Santo de Deus. Neemias restabeleceu o muro no mês de Elul, e aqui Moisés sobe pela segunda vez ao monte para ficar novamente 40 dias lá, para descer novamente com as tábuas, porque a aliança novamente entre o povo e Deus foi restabelecida através da humilhação, através do reconhecimento, através da gratidão, através de reconhecer que é um Deus misericordioso que perdoa todas as coisas, e como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós vamos fazer o mesmo que Deus faz. Eu declaro renovo na igreja do Senhor. Eu também, irmã Carla, eu declaro um renovo no corpo de Cristo a todos que nos ouvem. Eu quero agradecer a você que assistiu esse momento, a meu irmão querido Donizete, que Deus abençoe. Saudades de vocês, Doni. Saudades de todos que estão aqui, as pessoas do Brasil. Osvaldo, que Deus abençoe sua vida. Sandra, um grande abraço para você, seu esposo. A diaconisa Neide que nos assiste, o diácono Ideraldo, Raina, Isadora, Luíte, todo esse pessoal, diácono Antônio, Sônia, Ezequiel, Noemi, todos vocês, que eu não consigo ver todos, mas eu quero agradecer a Deus pela vossa vida e dizer que Deus vos ama. Terça-feira, você que gostaria de participar de um culto, está passando aí embaixo a mensagem. Nós fazemos um culto numa sala online, onde nós ensinamos a palavra do Senhor, onde nós falamos da palavra do Senhor. Esse culto começa às 20 horas. Quero convidar aqui de antemão, Cederland, se estiver em casa, peça o link que nós mandamos pelo seu WhatsApp. Cooperador Eliseu, que Deus abençoe sua vida. Conto com vocês. Eliseu, participe também conosco. Às terças-feiras, às 20 horas, é 1 hora só de palavra, onde o corpo de Cristo está reunido. Deus nos abençoe. Tem participado gente lá do Brasil, da Alemanha, tem participado gente conosco daqui da Inglaterra, claro. A irmã Irene também. Deus te abençoe, irmã Irene. Convida a sua filha para participar conosco terça-feira, aqui online. A Fernanda, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar por vocês para nós encerrarmos e dizer a bênção do Senhor, amém? Pai, eu agradeço a todos, Senhor Deus, que estão aqui, Senhor, porque estão ouvindo a palavra que é Tua palavra, Senhor. Nós só estamos transmitindo uma palavra que traz paz, uma palavra que nos exorta, nos corrige e nos consola, Pai, porque nós temos um Deus consolador, nós temos um Deus que nos ama com infinito amor. Eu quero Te dar graças, Pai, porque eu sei que nós vamos alcançar o perdão, e eu sei também que pessoas vão nos perdoar e pedir perdão. Eu sei que nós vamos perdoar pessoas, perdoar situações que nós vivemos do passado, para que nós possamos ter vida e vida com abundância, para que nós não venhamos carregar uma tristeza de alma, mas nós venhamos carregar uma esperança de uma vida eterna. Senhor, nós Te damos graças, Pai, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor, que a comunhão, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos dizem amém, em nome de Jesus.